E aí, pessoal? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre representação decimal de frações. O que são representações decimais? Representação decimal é quando a gente escreve um número, um valor, uma quantidade, na forma número com vírgula. Isso é uma representação decimal, porque a gente mostra o inteiro e seus décimos, suas partes menores que o inteiro. E por que é tão importante entender representação decimal de frações? Olha, fração é um número, mas não é porque ela é um número só que ela tem só uma representação. Você, por exemplo, você é uma pessoa só, mas você pode ser chamado de vários nomes, como apelidos, seu nome próprio, o seu nome acompanhado de senhor ou senhora, o seu nome completo quando alguém está bravo com você. E cada representação dos números, tanto decimal ou fracionária, nos dá possibilidades de fazer conta com esse número diferente, ou de interpretar esse número de maneira diferente. Então a gente tem que saber fazer a conversão da forma decimal para a forma fracionária, da forma fracionária para a forma decimal. Hoje a gente vai começar somente da forma fracionária para a forma decimal. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o mais simplesinho. Como que eu vou escrever um meio na forma decimal? Olha, o procedimento para escrever qualquer número na forma decimal vai ser dividir o numerador pelo denominador. A gente tem que dividir 1 por 2. Vamos ver como é que a gente faz essa divisão? Lembrando que a divisão, a gente está procurando um número que vezes o divisor dá o dividendo. Divisor é esse número aqui que está dentro da chavinha. Eu quero um número que vezes 2 dá 1 ou próximo. Se eu colocar 1, aqui vai dar 2. E eu já vou ter passado, então não pode ser 1. Tem que ser o 0. 0 vezes 2, 0. 1 menos 0, 1. Pronto, eu dividi 1 por 2. Mas a forma decimal não faz muito sentido se eu parar por aqui. Eu tenho que continuar dividindo. Então eu vou dividir o resto. Como o meu resto foi de 1 inteiro, então basta eu lembrar que 1 inteiro é a mesma coisa que 10 décimos. Então eu vou colocar um 0 aqui no resto. Quando eu coloco esse 0, eu tenho que colocar uma vírgula aqui no quociente, porque o meu resultado dessa divisão agora vai estar em décimos. O número que vezes 2 dá 10. 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, resto 0. Isso significa que a representação decimal de 1 sobre 2 ou de 1 meio é 0,5. Vamos fazer outro exemplo agora e eu sugiro que antes de você ver eu fazendo, você também tente fazer. Então, para eu fazer a representação decimal de 3/5, eu tenho que dividir 3 por 5. Mais uma vez, não consigo dividir 3 por 5, porque 3 é menor. Então, aqui vai dar 0, 0 vezes 5 dá 0, e o resto é 3. Olha, se 1 inteiro dá 10 décimos, então 3 inteiros dá 30 décimos. Vou colocar o 0 de novo. Coloco o 0 aqui, e aqui vem uma vírgula. Agora eu quero um número que vezes 5 dá 30. Esse número é o 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, a representação decimal de 3 sobre 5, ou de 3/5, é 0,6. Até agora, a gente fez exemplos com frações próprias, ou seja, quando o numerador é menor do que o denominador. Vamos fazer dois exemplos agora que envolvem frações impróprias, e vamos ver se acontece alguma coisa diferente no resultado ou no processo. Para fazermos 7/5, novamente, vamos dividir o numerador pelo denominador. 7 dividido por 5. Eu quero um número que vezes 5 dá 7 ou próximo. Se eu colocar 1, vai dar 5 aqui. 7 menos 5, 2. Como o resto é menor do que o meu divisor, que é o 5, então eu sei que o 1 foi uma boa escolha, esse 1 aqui. Só que, de novo, eu não quero o resto, eu quero uma forma decimal. A gente quer dividir esse número até dar resto 0. Como o meu resto são 2 inteiros, então eu vou transformar isso em décimos. 2 inteiros são 20 décimos. Acrescento 0. 20 décimos, então, dividido por 5, não pode esquecer a vírgula, é um número que vezes 5 dá 20, ou próximo. Esse número é o 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, resto 0. Agora acabou a minha divisão. A minha representação decimal de 7/5 é 1,4.
por último, vamos fazer esse aqui, 8 meios. 8 meios, a gente pode procurar um número que vezes 2 dá 8. Se eu colocar 3, vai ser 3 vezes 2 e dá 6. 8 menos 6, 2. Como o resto é igual ao meu divisor, então eu tenho que aumentar um pouquinho mais o meu quociente. Vamos tentar o 4. 4 vezes 2, 8. Deu 8 certinho, resto 0. E agora eu não tenho um número decimal. Isso ainda é uma representação decimal? Tá, se isso ainda te incomoda, tenta lembrar que 0 inteiros também é 0 décimos. Se eu coloco esse 0 aqui, eu tenho que colocar uma vírgula. Um número que vezes 2 dá 0. O próprio 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 0, 0. Então eu posso adicionar zeros à vontade depois da vírgula? Sim. 4,0 é a mesma coisa que 4,00, 4,00 e assim por diante. A representação decimal, então, de 8 sobre 2 é 4, ou 4,0, ou 4,00, ou 4,000, e assim por diante. Não precisa colocar esse tanto de zeros. Se você colocar 4 já está certo, 4,0 já está certo, tá? É só para vocês verem que não importa a quantidade de zeros que eu coloco aqui nesse caso, não vai fazer diferença. São várias representações para um mesmo número, o número 4. Antes da gente continuar para um exemplo um pouquinho mais intrigante, eu gostaria que vocês reparassem que agora, como a gente tratou de frações que são impróprias, ou seja, que o numerador é maior que o denominador, o meu inteiro ele não é 0 mais. Naqueles exemplos anteriores, se você voltar aqui no vídeo você vai ver, a gente tinha 0, alguma coisa. Agora a gente tem 1,4, ou seja, 1 inteiro e 4 décimos, e tem 4,0, ou seja, 4 inteiros e nenhum décimo sobrando. Então, quando a gente fizer a representação decimal de frações próprias, vai dar 0, alguma coisa. E se não der, você está fazendo alguma coisa de errado, refaz a conta com mais atenção. Nos exemplos a seguir, vai acontecer uma coisa que vai incomodar um pouco a gente. Mas não se preocupa, a gente vai dar um jeito nisso. Ora, se a gente tem 1/3, então para descobrir a representação decimal, a gente já sabe que tem que dividir 1 por 3. Se a gente tem que dividir 1 por 3, então a gente vai começar do mesmo jeito que a gente fez as outras. Já estamos craques. Eu quero um número que vezes 3 dá 1 ou próximo. Esse número é o 0. 0 vezes 3, 0. 1 menos 0, 1. Agora que sobrou um inteiro, eu vou dividir 10 décimos. Colocar vírgula. Eu quero um número que vezes 3 dá 10 ou próximo. Esse número é o 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Agora eu vou colocar mais um 0. Eu tenho que procurar mais um número que vezes 3 dá 10. Ou próximo. Esse número é o 3. E aqui vai dar 9. E aqui vai dar 1. E... Peraí. Então quer dizer que agora eu vou fazer essa conta para sempre e nunca vou chegar no resto zero? Exatamente. Na representação decimal, às vezes acontece da gente dividir um número pelo outro e ter uma representação infinita, ou seja, essa representação nunca acaba. Então aqui, 1/3 vai ter a representação 0,3333, e isso vai para sempre. Então a gente pode representar isso com 0,3 reticências ou 0,3 barra. Quando isso acontecer, a gente diz que isso é uma dízima periódica. Dízima periódica é quando a gente tem uma representação decimal infinita que se repete de tempo em tempo, por isso que é periódica. A representação decimal de 1 sobre 9 é 1/9. Bom, vamos fazer... Bom, um número que vezes 9 dá 1 ou próximo é o 0. 9 vezes 0 é 0. 1 menos 0, coloco a vírgula, divido os décimos, e agora eu quero um número que vezes 9 dá 10 ou próximo. Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 9 é 9, bem próximo, né? E aí sobra 1, e aí eu vou ter que colocar o 0 aqui de novo, aqui fica mais 1, e eu vou colocar o 9 aqui de novo, e aí você já conhece essa história, né? Em algum momento da conta, a gente percebe que o 1 vai começar a se repetir várias vezes. Em algumas dízimas periódicas, a gente tem um período que tem mais de um algarismo. Tem 2 algarismos, 3 algarismos, 5 algarismos, acontece.
Mas por enquanto a gente vai ficar só com esses dois exemplos, porque o foco não é esse. Então a representação decimal de 1/9 é 0,11 reticências, ou 0,1 barra aqui em cima. Não é uma aproximação. Se você quiser colocar 0,1 como aproximação de 1/9, tudo bem, é uma aproximação. Bom, pessoal, por hoje é só. Logo mais vai ter vídeo sobre dízima periódica e a gente também vai ter que aprender lá na frente a como transformar um número decimal num número fracionário, que é o processo inverso que a gente fez, né? Se tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários ou me perguntar lá no direct, que eu deixei aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Dízima periódica é quando a gente tem uma representação decimal dando dízima periódica é quando a gente tem uma representação decimal infinita que se repete de tempo em tempo, por isso que é periódica. Só que dízima periódica é um assunto tão bacana